Você sabe o que é um 2FA? Você sabe o que significa isso? Essa abreviação 2FA? Pois bem, né? A vida a gente vai aprendendo, tem que estar aberto a aprender, né? Várias e várias coisas, né? Nunca pode parar de aprender. Pois eu acabo de aprender o que é um 2FA. E vou contar aqui para vocês. O 2FA nada mais é do que a abreviação do termo, né? Que é autenticação com dois fatores, né? Então, quando você cria uma senha lá, sei lá, para o seu e-mail, para alguma coisa lá, aí você tem a senha em si, e aí você cria um código de segurança para a sua senha, né? Que vai fazer essa autenticação. Então, 2FA é a abreviação desse termo, né? Que é a autenticação em dois fatores. Por que eu comecei falando isso? Porque isso é a prova que nós podemos começar toda a conversa simplesmente com qualquer coisa e, além do mais, tudo vira conteúdo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Pois é um assunto que eu gosto muito de conversar, eu tenho me esforçado para melhorar muito sobre isso. E, cara, eu vou contar uma história aqui que talvez não seja tão bacana a história, mas me fez eu pensar sobre isso, cara, sobre o quanto a sociedade, né, as pessoas estão no limite, estão, como que eu posso falar assim, estão à flor da pele as emoções, né? E a inteligência emocional, depois que eu entendi o quanto era importante, né, para pelo menos na minha vida, eu parar e me dedicar a isso, né, desenvolver a parte de inteligência emocional, né, ou seja, eu conseguir controlar antes, né, controlar minhas emoções, mas partindo do princípio que antes eu aprendia a observar as minhas emoções, né. E, pô, esse papo tá mó estranho, eu sei, essa conversa tá meio esquisita, mas é isso mesmo, cara. É, isso vale para qualquer tipo de pessoa, né? Para você que quer entregar performance do seu trabalho, você quer melhorar seus relacionamentos, se você quer adquirir relacionamentos, se você quer melhorar o seu trabalho, se você quer ter uma performance esportiva, sem a inteligência emocional é complicado. Você com certeza tem grandes chances de estar desgastando demais os seus sentimentos, as suas emoções, ou até assim, chegando num ponto de exaustão mesmo, né, da sua cabeça. Você já se sentiu exausto? Sabe aquela sensação de que você chega no final do dia, você tá, porra, parece que você foi atropelado, né? E aí você olha para trás assim, parece que você não fez nada e tá cansado. Pois bem, é isso aí. Parte desse princípio da ideia de você ter um controle sobre suas emoções, né? Que vem da inteligência, do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Não sei se você reparou, mas eu falei aqui a palavra desenvolvimento, ou seja, é uma coisa que dá para desenvolver. Assim como eu estou tentando desenvolver, melhorei muito, gente, absurdamente. Vocês não têm noção do quanto que eu melhorei, assim como pessoa. E eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, mas lembra que antes eu falei que ia contar uma história aqui? Por que eu queria tocar nesse assunto de inteligência emocional? Hoje eu tava chegando na academia, hoje cedo, né? Aliás, hoje cedo, para você que está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente numa segunda-feira, né, que ele vai ser lançado. E eu sempre lanço os vídeos no começo da manhã, né? Então, se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, ou logo então o lançamento desse vídeo aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana, sabe? E que você tenha um ótimo dia. E se você estiver assistindo em outros dias, eu espero que você esteja tendo um bom dia e que eu seja uma breve companhia aqui por esses minutos aqui com você. Mas voltando à história que eu estava dizendo para vocês, né? Talvez eu tô meio enrolando isso aqui, mas é que eu estou tentando buscar umas palavras que sejam um tanto quanto interessantes e que não levem uma interpretação ruim ou uma interpretação a qual eu não quero que vocês tenham sobre o que quer que eu vou falar. Bom,
Eu estava chegando na academia, repito, hoje pela manhã, e aí ali no estacionamento, eu estava estacionando no meu carro, e havia um casal composto por duas meninas, eu considero um casal, eram duas meninas, né? Não sei se elas têm aquelas negócios lá de eu me identifico, não sei o quê. Bom, o que eu vi eram duas mulheres. Fim, é isso. Ah, desculpa se eu sou ignorante, mas é exatamente isso daqui. E aí, cara, essas meninas estavam dentro do carro, né, assim, discutindo, e assim, numa tamanha agressividade. E era assim, era 7 horas da manhã, cara. 7 horas da manhã, assim, a pessoa. Essas duas meninas estavam numa discussão assim extremamente agressiva, né? E assim, se gritando e debatendo e né, se descabelando. E eu vi aquela cena, né? E óbvio, né? Quando você ouve um certo barulho assim, né? Chama a atenção. Então eu olhei aquela cena ali e eu fiquei medindo o que é que estava acontecendo. Mas pelo que eu entendi a dinâmica daquilo ali, daquele relacionamento, pelos breves 30 segundos que eu fiquei observando, me parece que é meio normal isso aí. A sensação que eu tive é que eu fiquei. Que parece normal, que elas já estão acostumadas a se tratarem dessa forma. Confesso para vocês, se você é meu seguidor ou seguidora aqui, você assiste meu canal, eu penso que ninguém deve se propor a um tipo de relacionamento desse. Porque o que eu ouvi ali, o que eu vi, o nível de agressividade é porque já acabou o respeito há muito tempo. Já faz horas já que acabou o respeito ali. Aí você pode estar falando, é um julgamento meu, mas pô, tava muito agressivo o negócio, gente. Tava muito agressivo mesmo, ao ponto de eu ficar preocupado de, cara, vão se matar. E por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso daqui exatamente sobre a inteligência emocional. Por que eu quero trazer esse tipo de assunto? Porque, baseado na minha experiência, eu já fui esse tipo de pessoa. Que é uma pessoa extremamente reativa, uma impulsiva e não media consequências. Era o tal do bateu, levou, né? E, cara, esse negócio me levou pra um lugar muito ruim, velho. Me levou, tipo assim, me levou pra um lugar muito ruim. Muito ruim ao ponto de as coisas começarem a dar muito errado, cara. Tanto que aqui no canal aqui eu prego que eu sempre falo que eu tô na jornada de desmerdificação exatamente por isso. Porque eu olho pra sombra do que eu era e assim eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz, assim, muitas atitudes que eu tive, cara, como pessoa. E assim, lógico, o ambiente validava, mas isso não é desculpa. Cara, eu não desejo os sentimentos que eu tinha, as atitudes que eu tinha pra ninguém. Aí você pode estar falando assim, pô, Brito, você era uma pessoa um tanto quanto ridícula, assim, era uma insuportável. Não, não era. Mas as minhas atitudes eram de uma pessoa que era o puro suco do descaso. Eu era o retrato do descaso das coisas, assim, né? Não levava coisas que deveriam ser levadas a sério, né? Tais como relacionamento, tais como, sei lá, atitudes, ações e por aí vai. Coisas que eu deveriam levar de maneira séria, eu levava na brincadeira. E isso me levou para um. Exatamente por isso. Eu acho que parte disso era o fato de lá no meu subconsciente, né? O subconsciente, isso daí é muito louco também. Meio que me jogava para fugir das situações, né? Evitar o confronto, evitar o conflito, evitar o contraponto.
lá no subconsciente. Então, meio que eu. Sabe quando eu. Simplesmente eu largava de mão e não tentava me dedicar o tanto que precisava dedicar aquilo ali de fato. E quando eu vejo isso, eu vejo que era tudo falta de inteligência emocional. Não que hoje eu tenha, nossa, eu sou mega, nossa, você é o arauto da sabedoria. Não, não é isso. Mas hoje eu tenho consciência que existe esse tema a ser tratado, esse tema a ser pensado, a ser estudado, a ser desenvolvido e ser aplicado. E aí, só de eu ter a consciência disso e essa consciência refletir nas minhas ações, a coisa mudou. A coisa mudou. Totalmente. Putz, cara, o eu do passado meu, ele com certeza ele não acreditaria o que é que eu tô me tornando como pessoa assim. No sentido de, cara, eu tô leve, velho, tô focado no que vale a pena. Quando você para, isso é muito louco, cara. Faz esse exercício na sua vida. Pare de reclamar, cara. Pare de reclamar, pare de terceirizar a culpa, pare de arranjar desculpas e comece a fazer. E a agradecer. Cada passo que você dá, você agradece. Gratidão. Gratidão pelo eu tenho, gratidão pelo meu mate. Essa folha maravilhosa aqui que Deus fez, cara. Deus fez o mate. Deus fez a erva mate. Uma coisa que eu vou falar para vocês, e a erva mate é do Brasil. Essa folha aqui, cara, quando uma sensação maravilhosa. Até se vocês perceberam, eu fiz um matezinho aqui, só misturei, só joguei a folha, cuia, bomba, erva e água quente. Aqui eu tô tomando no formato água quente, mas essa erva aqui, você pode consumir ela também no formato água gelada, né? Ou com suco, para você que você tem preferência. Eu quero tomar com suco. Você pode tomar com suco. Eu quero tomar com refrigerante. Você pode tomar com refrigerante. O que eu quero que você entenda é que assim, a magia do que é essa folha, né? Do que é a erva mate, que você ande junto comigo e entenda o que essa folha transformou na minha vida e que isso daqui possa transformar na sua vida também, de alguma forma, né? O poder da energia verde, né? Eu gosto de falar muito esse termo, energia verde. É uma opção para você que eu queria ter uma opção além do café. Eu consumo muito café, mas às vezes não me sinto tão bem. Tem uma opção? Erva mate. Eu consumo muito energético industrial. E às vezes eu posso estar tendo algumas situações, tá me dando azia, tá me dando batedeira no coração, sei lá o que está acontecendo com você, e você está buscando uma opção energética para o seu dia que é uma energia estável, né? Por exemplo, quando a erva bate, a energia dela é liberada ao longo do dia. Então você não sofre de picos de energia. Essa é a vantagem de você administrar a erva mate para você como um consumo diário. Você estabiliza ela. Aqui no caso aqui, como é a folha verde, né? Ela tem propriedades um tanto mais, vamos se dizer assim, frescas, né? Como se tivesse tudo no turbo aqui. E é uma opção natural, certo? Que não agride ninguém e que pode vir aqui até. Inclusive, eu já cheguei no ponto, eu substituí o consumo de refrigerante com a erva mate, né? Uma época que eu tomava muito refrigerante, eu substituí. Eu achei essa opção aí para substituir e valeu a pena, certo? Sendo assim, é isso, gente. Voltando talvez aqui para fechar, sobre inteligência emocional, eu preciso que você entenda e vá atrás de mais informações sobre isso daqui, que isso daqui seja só
uma coisa que tá te atiçando, tá te chacoalhando, para que você olhe para você mesmo, tenha uma conversa silenciosa. Enquanto você está ouvindo aqui eu falar contigo aqui, e essa conversa silenciosa, você conclua que você precisa de ajuda para melhorar as coisas. E as coisas só vão melhorar a partir de você. Não tem nenhuma outra coisa. Não tem ninguém te segurando, sabe? Para que você seja o melhor possível dentro da sua condição. Não tem. Não existe nada de segurança. Para que você deixe de ser um merda. Pois é, esse negócio é muito forte para mim. E eu espero que de alguma forma eu tenha tocado o coração de você, para que você vá atrás de pessoas que saibam muito mais do que eu, que óbvio que existe, né? Eu só sou um pretinho qualquer aqui. Né? Sendo assim, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, autoproclamado generalista e tudo, e esse aqui é o canal que a gente liga a câmera e sai falando de improviso. Tenho documentado aqui a minha jornada do generalista ao especialista, onde eu estou desenvolvendo toda a parte profissional no nicho da erva mate. Né? Hoje, agora, nós estamos tentando conectar tecnologia com a erva mate, e isso vai dar ainda muito conteúdo aqui para vocês. Sendo assim, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo que é totalmente improvisado. Não sei se vocês estão ouvindo a chuva, porque tá começando a chover aqui, uma baita chuva. Sendo assim, se você quiser, curta, compartilha, faz o malabares aí para ajudar eu aqui nesse projeto, né? Realmente eu gosto muito de estar conversando com vocês. Escreve aí, manda aí os comentários. Se você quiser mandar uns comentários aí, eu sempre estou respondendo à medida do possível aqui. Quando eu vejo, eu respondo. Gostaria muito de conversar com vocês aí, saber o que passa na cabeceira de vocês. Seja assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!